Está começando o podcast Evidência DI. O Evidência DI é um projeto com o objetivo de promover a discussão e estudos das ciências, história e estudos sobre o criacionismo, design inteligente, cosmovisões e evidências sobre um Deus criador e a base racional e intelectual de nossa fé, sempre seguindo as evidências até onde elas nos levam. Olá pessoal, estamos começando mais um podcast Evidência DI e olha só, nós temos falado muito sobre dinossauros, mas também os dinossauros são os répteis mais amados do mundo, não é verdade? E olha só, nossa conversa sobre dinos continua hoje e o nosso tema é biomoléculas em fósseis e temos um convidado mais do que especial. Mas para começar, vou apresentar aqui a nossa equipe que está aqui com a gente nesse momento. Uma boa noite a todos que estão acompanhando mais um capítulo do Evidência DI, que iremos falar sobre biomoléculas, que os fósseis, que não é só, por exemplo, uma ossada de ossos secos, mas tem mais coisas sobre isso. Boa noite, eu sou o Gabriel e eu também estou muito ansioso pro podcast de hoje, porque é um tema que vem ganhando muito espaço nos últimos tempos e é importante a gente saber. É importante, né, que nós procuremos mais sabedoria, mais conhecimento, né? Até uma pegada que a gente surgiu aqui no início do Evidência, né? Que é seguir as evidências até onde elas nos levam, né? E o tema de hoje é muito relevante e agora eu vou apresentar para vocês o nosso convidado especial, que é o professor Wellington Augusto, tá, gente? Ele vai falar um pouquinho para vocês da formação dele, o que ele faz e, afinal, do que se trata esse tema biomoléculas. Então agora é com você, professor. Olá, muito boa noite. É um prazer imenso para mim estar aqui no Evidência DI. Fico feliz de estar participando aí logo do segundo episódio, não é mesmo? E para falar de um assunto tão relevante. Mas antes disso, minha formação então é em Ciências Biológicas. Sou biólogo de formação e fiz uma pós-graduação na área de bioética aplicada, mas trabalho bastante ali na área de clonagem, engenharia genética e principalmente a paleontologia molecular, envolvida na parte de desextinção de espécies. Então é onde eu me especializei. E aí, quando nós jogamos esse assunto nas redes sociais, ali na internet, boa parte das pessoas já conheciam esse tema e acharam interessante aprender um pouco mais, mas também tem uma parcela de pessoas que não conheciam esse tema de biomoléculas em fósseis. E alguma das perguntas que surgiram naquele momento é se isso seria algo novo, né? Porque hoje nós vemos publicações falando sobre isso, nós vemos alguns artigos falando sobre isso, ou alguns podcasts também. O próprio professor Augusto fez ali também algumas lives falando sobre o assunto em diversas plataformas. E aí chega a pessoa a se perguntar, né? Será que isso é um tema novo? Ou é um tema antigo que não era tão divulgado, né? Então, isso nos leva à seguinte pergunta aí, professor Augusto. Quando que essas biomoléculas em fósseis começaram a ser encontradas? Né? Isso faz tempo? É algo novo? Começaram a descobrir só agora? Como que tem sido isso? Faz tempo? Quando que começaram a descobrir essas biomoléculas em fósseis? Sim, o que acontece é o seguinte, né? A popularização desse assunto, tornar ele popular, fazer com que a mídia, né, tenha uma ampla divulgação, também que você tenha aí um boom de artigos, né, como foi, a gente é um pouco mais a gente tem essa data como sendo um pouco mais recente, sendo ali no ano de 2005. A ideia que se tinha era justamente que esse tipo de material não poderia se preservar. Não teria como preservar biomoléculas, até porque são estruturas extremamente delicadas e que quando um organismo morre, vamos pensar lá no animal morrendo, a primeira coisa que vai acontecer é a decomposição dele, né? E essas moléculas seriam as primeiras a entrar em decomposição.
Aí o que acontece? A gente está falando aqui de fósseis, que são estruturas extremamente raras, excepcionais dentro do nosso planeta, e que o que acontece é que você tem, então, a preservação, ao longo de milhões de anos, segundo a cronologia evolutiva, de moléculas orgânicas originais, biomoléculas como proteínas, aminoácidos, peptídeos, ácidos nucleicos, DNA, RNA, lipídios, que são moléculas extremamente delicadas. Então, a primeira coisa já muda aí o paradigma, né, da ciência, porque até então não se acreditava que essas moléculas poderiam se preservar. Segundo ponto, com essa descoberta a gente também começa a entender como que era, por exemplo, a anatomia desse animal, a biologia, o comportamento, muda também a questão da nossa visão, falando agora como biólogo, né, nossa visão em relação às proximidades que algumas espécies têm entre si. Então, a descoberta de moléculas em fósseis, ela nos traz realmente uma luz sobre o passado do nosso planeta. Quando a gente observa um fóssil, e além de ver nele estruturas ali como ossos, dentes, carapaças, a gente vê também moléculas orgânicas, é como se a gente estivesse olhando o próprio bicho, o próprio animal ali naquele momento e conseguindo, eu como biólogo ali, observar estruturas que são realmente fantásticas e únicas dessa criatura. Deixa eu fazer uma pergunta, uma curiosidade. Essas moléculas, elas estão completas a ponto da gente poder utilizar ela, por exemplo, para fazer um Jurassic Park que a gente conhece aí? É muito boa essa pergunta, né? Porque as pessoas sempre já imaginam isso, né? Falamos em DNA, opa, será que a gente pode, quem sabe, recriar algumas espécies? Infelizmente, já digo aí, infelizmente, não tem como, pelo menos agora, a gente recriar, por exemplo, um dinossauro, né? Fazer um clone de um dinossauro. Isso é impossível, até porque lá no filme, não sei se vocês se recordam, mas eles retiram um âmbar, que é uma espécie de resina fossilizada, e dentro desse âmbar eles encontram ali um mosquito, e eles removem do interior do estômago desse mosquito amostras de DNA de um dinossauro. É claro que depois eles fazem o que a gente conhece aí como manipulação genética, então eles pegam o DNA de outras criaturas para fazer lá um híbrido, né, que no caso seria o dinossauro, mas seria outras partes genéticas de outros organismos. Isso é impossível até porque o âmbar, aquela resina, ela consegue fazer um revestimento, a resina da árvore consegue fazer um revestimento que é externo do organismo. Mas a parte interna, então, vamos pensar naquele mosquito ou qualquer outro tipo de animal, ser vivo, que for se conservar no âmbar, as bactérias que tem dentro dessa estrutura, elas vão acabar fazendo a decomposição por dentro. E aí, basicamente, aquele animal é um animal oco. Então, não tem como preservar DNA, e muito menos DNA suficiente para você fazer lá uma espécie de retirada, né, e cópia desse DNA para fazer lá um processamento genético, de engenharia genética, e recriar um dinossauro. Agora a questão será que não há outros animais que a gente poderia fazer isso? Aí sim, nós temos DNA que está se conservando em tipos de ambientes que já tem aí uma facilidade de conservar muito DNA, até porque você precisa de bastante amostra de DNA, uma sequência longa, né, para que você consiga fazer esse processamento aí de hibridização através da engenharia genética. Então, o que acontece? Um mamute pode ser aí um caso de um animal que pode ser recriado pela ciência da desextinção. Pode ser recriado também em animais mais recentes, até porque aí você tem a conservação desses animais também em museus, cavernas também são ambientes bons para esse tipo de conservação. Então, sim, dá para recriar espécies, é claro, mas desde que haja aí DNA suficiente, também de espécies hoje vivas que você consiga fazer aí a combinação dessas genéticas, tipo encaixar aí pecinhas de um quebra-cabeça e você fazer uma recriação de um animal, de um ser distinto. Você comentou que foi uma coisa muito nova, né, quando foi descoberto isso, porque até então não se achava que essas moléculas podiam, né, ser conservadas por tanto tempo. E por que essas moléculas se conservam e por que se achava que elas não podiam ser conservadas? Qual conclusão os cientistas chegaram, né, sobre o motivo dessas moléculas terem sido conservadas?
Então, o que acontece é justamente o seguinte, né? A visão tradicional que se tinha até aí os anos 2000 era justamente que a preservação de estruturas moleculares, que são estruturas aí que rapidamente se decompõem, elas não poderiam sobreviver por centenas de anos, que dirá então, a gente está falando aqui de milhões de anos, que é como o evolucionismo afirma que essas moléculas, que esses fósseis têm, né? Então, o que acontece? Essa preservação de moléculas, ela era impensável. Isso acaba mudando, até porque a ciência, né, a paleontologia, ela começa a ter a visão de que realmente é possível sim você ter esse tipo de preservação de moléculas, mas desde que aquele ambiente onde esse ser vivo vai se formar seja um ambiente favorável a esse tipo de fossilização. É o caso, por exemplo, lá da criopreservação. O que é a criopreservação? É o congelamento. Então, espécies lá, vamos pensar da idade do gelo, quando elas se conservam no gelo, o gelo, a temperatura baixa, faz então com que a degradação, com que a decomposição, ela seja reduzida. Então, a gente tem mamutes, né? Nós temos cavalos, espécies de bovinos, camelos que já foram encontrados aí congelados, partes do seu corpo, felinos também. E ali você pode até encontrar aí moléculas orgânicas, sem problema nenhum, até porque a gente está falando de uma temperatura muito baixa. Também aquela preservação no âmbar, que eu acabei de mencionar, também é possível, é um ambiente favorável. Preservação no piche, em cavernas, porque até mesmo ali a caverna ela vai ser um ambiente isolado de alguns fatores da natureza que outro tipo de ambiente vai ter. Então, quando a gente fala em fósseis, principalmente os fósseis sedimentares, eles se formam então em ambientes que geralmente pensava-se que não poderia conservar esse tipo de molécula. É o caso então de ambientes que estão formados aí por sedimentos, né? Sedimentos que vão sendo trazidos, eles vão se acumulando, vão formando um tipo de cimento misturado com água, lodo, e toda essa umidade junto então vai cimentando essas estruturas, o animal está ali preservado no fóssil, e aquilo vai virando então uma rocha futuramente. O que acontece é que as moléculas não poderiam sobreviver tanto tempo. Isso seria algo impensável, até porque qualquer tipo de estrutura do fóssil, o que nós vemos hoje, quando você vai lá, por exemplo, ao museu, você está olhando lá um esqueleto, né? O que você vê não é o osso original do ser vivo. Na verdade, o que você está enxergando ali são as partes que foram mineralizadas, ou seja, tinham minerais nesses sedimentos, e esses minerais começaram então a substituir as partes desse organismo. E quando eles substituem, aos poucos aquilo lá vai sendo degradado. Mas quando a gente fala nesse tipo de descobertas, são descobertas de moléculas originais, como colágeno, aminoácidos, peptídeos, albuminas, sequências de DNA, RNA. Então, realmente são estruturas que não deveriam estar ali se esse tipo de material realmente tem milhões de anos. Maravilha. Então, como você acabou de falar, né, não era para ter esse tipo de material ali se ele realmente tivesse esses milhares e milhares de anos. Então, falando assim, palavras claras e diretas, o que isso diz sobre a idade dos nossos amigos dinossauros, né? Então, será que realmente haviam dinossauros vivendo até pouco tempo atrás? Será que os dinossauros então não têm milhares e milhares e milhares de anos? O que o senhor pode falar sobre isso, professor? Bom, para responder essa pergunta, é bem polêmico, né? Mas nós estamos falando, por exemplo, vou pegar aqui duas questões, né? Primeiro, quanto tempo uma proteína, como vamos supor aí uma albumina, um colágeno, poderia sobreviver? Existe uma pesquisa que mostrou que esse tipo de material ele não sobreviveria por mais de 1 milhão de anos. E aí nós temos exemplos de proteínas sendo encontrados, por exemplo, né, em espécies fósseis muito antigas, com muito mais que 1 milhão de anos. Por exemplo, foi encontrado já, né, quitinas em fósseis de esponjas do mar, então estruturas bem delicadas,
em fósseis que tinham aí supostos 550 milhões de anos atrás. Ou a gente pega também espécies de 400 milhões de anos atrás, onde já foi encontrado esse tipo de material, e até mesmo mais antigos, com 1 bilhão de anos. Como eu mencionei para vocês, esse material, segundo estudos, segundo estimativas, não poderia sobreviver mais que 1 milhão. Nós estamos falando de 500 milhões de anos, 1 bilhão de anos, que são aí onde já foi encontrado proteínas nesse tipo de organismo. E o DNA, né? DNA, segundo estimativa, ele não poderia sobreviver, nas melhores das condições, mais que 100 mil anos de idade. Mais que 100 mil anos ele não teria. Claro, falando de condições, por exemplo, de congelamento, sem influência da radiação solar, sem influência da decomposição, até porque essas estruturas se decompõem muito rápido, como eu mencionei para vocês. Incrivelmente, já foi encontrado, no ano de 2013, uma espécie de cavalo, e encontrou nele presença ali de DNA com 700 mil anos. E também foi encontrado agora, 2020, né, um mamute com 1 milhão de anos. Como é que esse DNA teria sobrevivido por esse tempo? Então, eu vou pegar aqui uma frase, né, até do Timothy Clement, que é um biólogo molecular. Ele diz o seguinte: a pergunta sobre como essas moléculas têm se preservado por tanto e tanto tempo é uma pergunta que ela se acreditava que ele pudesse durar um certo tempo. O que está sendo questionado é o tempo de duração que essa molécula pode ter, ou a época em que aquele animal morreu. Por exemplo, os cientistas estão questionando se realmente os dinossauros viveram há milhões e milhões de anos atrás, ou eles estão questionando se o DNA realmente dura tão pouco, entre aspas, quanto eles achavam que durava. Bom, na verdade eles não estão questionando nem A nem B das tuas hipóteses aí. Até porque nós temos um grande negacionismo ainda por parte de muitas pessoas da comunidade paleontológica em aceitar que essas biomoléculas seriam de fato originais. E aí a gente tem algumas acusações aí. Vou mencionar aqui o caso da Mary Schweitzer, né, que foi aquela que popularizou esse tema biomoléculas em fósseis. A Mary Schweitzer, em 1991, ela começou então a trabalhar no Museu das Montanhas Rochosas nos Estados Unidos, lá na cidade de Montana. E ela já gostava muito de trabalhar com T-Rex, né? T-Rex sempre tem fascínio em muita gente, e Mary Schweitzer adorava T-Rex. E ela começou a trabalhar ali com uma amostra fóssil de um T-Rex, e ela começou a notar dentro desse osso uma coisa que seria surpreendente, né? E já era surpreendente para ela, que seria ali a presença do que ela já conseguia enxergar como sendo pequenos vasos sanguíneos, colágenos e mesmo ali supostas hemácias nesse osso. Ela publicou no ano de 1993, 1994, essa possibilidade. Ela não tinha uma confirmação ainda, mas ela já tinha essa possibilidade que seriam estruturas originais em Tiranossauro Rex. Nós estamos falando aqui de 66 milhões de anos atrás, segundo a cronologia evolutiva. E, curiosamente, ela continuou fazendo esses estudos ao longo da década ali de 90, só que sempre houve um negacionismo por parte da comunidade paleontológica, que basicamente ela diz o seguinte: não, provavelmente isso aí foi uma contaminação bacteriana, até porque as bactérias elas conseguem fazer um processo de mimetização, que é copiar a estrutura original, e aquilo ali seria então, na verdade, uma esteira bacteriana que teria revestido aquilo lá e não teria qualquer tipo de material orgânico. Só que no ano de 2003, eis que tudo muda quando ela recebe agora um novo osso de T-Rex, um fêmur, que durante o transporte, isso aqui é até engraçado, né? Porque durante o transporte, era um osso grande, teve que transportar no helicóptero, acabou então o pessoal não tendo muito cuidado, os transportadores, e ele acabou se partindo em duas partes. E aí, alguns fragmentos foram mandados para Schweitzer. Ela pegou esses fragmentos, jogou um ácido nesses fragmentos, a gente está falando aqui de rocha, né, para desmineralizar essa rocha, então perder ali toda a questão da dureza, né, dessa parte. E aí a Mary Schweitzer,
ela fez um processamento todo técnico, metodológico, com digestão com um tipo de enzima, colagenase, também fez um processo de hidratação, desidratação do material por algumas semanas, e ela começou a observar aquilo pelo microscópio. E ao observar no microscópio, ela se espantou, né? O choque foi tremendo, porque ela estava olhando realmente para vasos sanguíneos, colágenos e até mesmo hemácias, estruturas semelhantes a hemácias do T-Rex original. Houve também ali algumas acusações novamente. Depois, no ano de 2009, já veio uma acusação de que, na verdade, os resultados que eles apresentaram não eram consistentes, que, na verdade, eram ali esteiras bacterianas. A Schweitzer, isso a equipe, tudo bem, né, recebeu aquilo. Mas, no ano de 2013, aí veio a derrocada final, quando ela faz uma análise utilizando vários métodos de microscopia, espectroscopia e todo tipo de metodologia técnica que hoje é muito moderna, que é o que é mais utilizado para esse tipo de identificação, e não tinha como negar. Ela estava, de fato, olhando para um material original de um Tiranossauro Rex de supostos 66 milhões de anos atrás. Então, a questão é, o que eles estão discutindo? Se esse tipo de material é original ou não. Porque pode ser que esse material, como eu falei para vocês, as acusações são esteiras microbianas, e hoje já tem se acusado também uma questão de cristalização, como se os minerais que estavam presentes ali no sedimento, eles começassem a circundar aquela estrutura e acabasse até mesmo absorvendo radiação e reproduzindo cor ali quando você vai lá na microscopia. Então é uma série de negacionismo por parte aí da comunidade, uma parte, né, que eu digo até que ignorante da comunidade paleontológica, que não consegue ver que esse tipo de descoberta já está assim muito mais comum do que se imagina. E é uma pena isso, né? Porque imagina quantas descobertas a gente poderia fazer se essas moléculas fossem realmente encaradas como sendo originais. Ia ser uma janela, né, para o nosso passado. Quando a gente ia conseguir descobrir sobre as características dos dinossauros, até sobre o mundo naquela época, né? É bem legal, né, Gabriel, que você menciona, porque assim, seria muito mais fácil para os negacionistas eles tiverem um trabalho isolado da Mary Schweitzer ali e não tivessem outros fósseis com amostras originais aí de biomoléculas. Só que não é isso que acontece. Em 2015 foi feito um levantamento só com dinossauros e descobriu ali já 6 achados, 6 dinossauros com presença de material orgânico. Aí, em 2019, é feito um dos trabalhos pioneiros aí, o maior de todos, fazendo um agrupamento de diversas espécies. Então ele pegou ali dinossauros, pegou mamíferos, plantas, invertebrados. Ele fez um agrupamento e descobriu que já existiam aí, até 2019, 88 achados de biomoléculas em fósseis. 2020, brasileiros, né, fazendo pesquisa genuína, de fato, o Brasil também faz pesquisa nessa área, mais de 50 achados de dinossauros não avianos. E também a mesma equipe de pesquisa aí descobriu, então, só trabalhando com pterossauros e répteis marinhos, 11 achados. E no ano passado a gente publicou aí num anal de uma revista, né, com a minha autoria como sendo principal, só com mamíferos a gente descobriu mais de 40 achados. Então tinham lá cavalos, bovinos, mamutes, onde a gente encontrava então material orgânico original, e não havia qualquer tipo de contaminação bacteriana, até porque a metodologia que se seguia nesses trabalhos era uma metodologia realmente muito aprimorada para que de fato não acontecesse qualquer tipo de contaminação por parte do pesquisador durante o transporte dessa amostra. E, então são realmente biomoléculas originais, e a gente está tendo aí cada vez mais aumentando o número de descobertas. Se a gente for colocar isso no papel, fazendo a somatória, já dão mais de 300 achados de biomoléculas em fósseis. Então a pergunta é, isso é uma regra ou isso é uma exceção? Para mim está parecendo muito mais uma regra, uma coisa muito mais comum de acontecer.
com variabilidade, com precisão e que com uma alta frequência, né? Sim. Nós ouvimos muito falar sobre biomoléculas e ouvimos muito falar sobre tecidos moles. Afinal, o que é tecidos moles? E qual que é a diferença, né? Que tem gente que usa o termo biomolécula e tem gente que fala de tecidos moles. O que seria em si tecidos moles? Sim, é uma ótima pergunta, né? Inclusive, acredito que ela deveria estar até na nossa introdução sobre o assunto. Até porque lá no início, quando foram feitos os primeiros achados de tecidos moles, né? Então se popularizou esse termo tecido mole. Só que o que é um tecido? Para a biologia, um tecido é um conjunto de células com funções semelhantes. Então a gente pega lá tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso, muscular. São conjuntos de células. Mas como eu mostrei para vocês, não são apenas tecidos que são encontrados. Nós temos, por exemplo, aminoácidos, peptídeos, lipídios, até pigmentos de melanina, fragmentos de DNA que são encontrados. Então não poderia ser um tecido mole, até porque isso aí são biomoléculas. Então quando a gente fala de biomoléculas, são estruturas menores. Quando a gente fala de tecidos, são estruturas maiores, conjuntos de células e muito mais complexos. Agora a questão é a seguinte: hoje eu até prefiro não utilizar nem o termo biomoléculas e nem o termo tecidos moles. Eu gosto de utilizar um termo que ele vai ser mais geral, que é o termo biomateriais. Então quando eu falo biomateriais, materiais biológicos, materiais de seres vivos. E aí que vem a grande questão. Existem biomateriais que a gente vai classificar como sendo resistentes e existem os biomateriais não resistentes. Calma aí. Os biomateriais resistentes são aqueles que, devido à sua estrutura, né, devido à sua composição química, eles conseguem resistir por um pouco mais de tempo à degradação, à decomposição bacteriana, fúngica e assim por diante. Então pega lá ossos. Quando a gente olha um fóssil, é muito esperado na nossa mente já encontrar apenas ossos, ou animais com carapaças, conchas, porque esse tipo de material é um material mais resistente à decomposição, principalmente à sua estrutura química. Então a gente pensa lá no osso. O osso ele é feito de hidroxiapatita, que é um tipo de mineral que reveste ele até para ele ter uma dureza e uma resistência maior. As carapaças e conchas, eles vão ter lá também a presença de calcita, carbonato de cálcio, que vai revestir esse tipo de material. Então é justamente para deixar eles mais duros. Por isso que a palavra é tecido mole, porque esse tipo de material, tecido duro, era o que se esperava ter preservação. Agora, biomateriais não resistentes são aqueles que rapidamente se degradam. São os chamados tecidos moles. Então a gente pega lá tecido epitelial, tecido conjuntivo, hemácias, osteócitos, aminoácidos, vasos sanguíneos, peptídeos, lipídios, que são tipos de gorduras, né, óleos, ceras que são aí conservados, pigmentos de melanina, fragmentos de DNA, células dos ossos, albuminas, hemoglobinas. Então todo esse tipo de material que é mole, isso então vai ser classificado então como material não resistente. Então quando a gente fala biomateriais não resistentes, é que esse tipo de material está sendo preservado, um material que, como a gente já viu, não deveria ter uma preservação aí de centenas de milhares de anos, que dirá milhões, bilhões de anos, como já são apresentados. Professor, tem alguma descoberta que te chamou mais a atenção? Tipo, você olhou lá e falou assim, nossa, encontraram determinado material naquele dinossauro, naquele fóssil, que mais assim te chocou, mais chamou a atenção, mais chocou as pessoas? Eu gosto, na verdade tem vários, né? Mas eu gosto bastante da descoberta uma descoberta brasileira. Olha só, paleontologia molecular brasileira, feita no ano de 2019 pela equipe do Felipe Pinheiro, que é um pesquisador surpreendente na área de paleontologia molecular aqui no Brasil. E ele descobriu na crista dos pterossauros, né? Porque algumas espécies de pterossauros tinham uma crista. E ele descobriu ali na crista de um pterossauro, então, encontrado na região ali do Ceará, no Brasil, na formação Crato, que é na bacia do Araripe. Ele descobriu ali, então, naquela crista a presença de melaninas.
E não, nós estamos falando da célula, nós estamos falando do pigmento de melanina, aquilo que dá cor para as espécies. Então é realmente uma estrutura extremamente delicada. E a partir dessa descoberta do Felipe Pinheiro, hoje dá para se saber, por exemplo, como que era a cor, ou melhor, qual era a cor, né, da crista dessa espécie, que deveria ser um tom mais amarronzado, um tom um pouco mais forte, porque a eumelanina que foi encontrada é um pigmento mais dessa coloração. Então, uma estrutura super delicada e que teria se conservado aí há mais de 60 milhões de anos. Então, é realmente impressionante. Não, e isso é realmente incrível, porque assim, quando a gente assiste Jurassic Park, assiste os filmes, nós vemos dinossauros verdes, dinossauros coloridos, né? Mas aquilo que a gente vê no filme foi algo criado, né? Mas vendo essas descobertas, a gente começa a ter uma real noção de como eram os dinossauros, né? Sim, então... Pode falar. Então, a partir dessas descobertas de melaninas, né, desses pigmentos, seja eumelanina ou feomelanina, já dá para se ter aí uma noção de como seria a cor original desses bichos, né? E é surpreendente mesmo. E, professor, como que funciona na prática essas descobertas? Como que alguém consegue encontrar ali um material, encontrar esses achados em um fóssil, assim, na prática? Como que a pessoa sabe que ela achou? É uma ótima pergunta, até porque junto ao Everton Fernando Alves, né, perguntamos à professora Mary Schweitzer, que é quem popularizou então a paleontologia molecular, o que seria necessário para a gente fazer esse tipo de pesquisa aqui no Brasil, né? O que seria necessário? Então ela falou o seguinte, primeira coisa, você precisa ter 2 laboratórios. E por que 2 laboratórios? É que em um laboratório você vai trabalhar apenas com a amostra fóssil e o outro laboratório você vai destinar justamente para que você trabalhe com uma espécie viva, com amostra de espécies vivas. Por quê? Vamos supor lá o caso do Tiranossauro Rex, que foi encontrado lá então estruturas semelhantes a vasos sanguíneos, presença ali de colágenos e hemácias. Como que eles descobriram que aquilo era realmente uma amostra de biomolécula, né, ou de biomaterial? Eles pegaram um fêmur de avestruz, que é um animal vivo atualmente, compararam essas 2 amostras. Então, um laboratório tinha lá o fêmur de avestruz, o outro tinha o do Tiranossauro Rex. Ambos os laboratórios tinham que ter o máximo cuidado, fazendo ali toda a esterilização, a desinfecção, para não ter qualquer tipo de contaminação. E depois, analisar isso aí, você pode ter algumas técnicas. Primeiro, você pode ter uma técnica aí óptica, né? Você vai utilizar um microscópio. Hoje a gente tem microscópios super avançados, a tecnologia está nos auxiliando nesse procedimento. Então, você pode pegar um microscópio eletrônico de transmissão, de varredura, ou mesmo de infravermelho, onde você vai conseguir, então, fazer essa comparação entre essas amostras. Então, sempre você precisa de um animal vivo para comparar se realmente essas estruturas são similares. Outra coisa que você tem que observar, a descoberta de biomateriais, ela depende muito para você ver se esses tecidos eles ainda apresentam elasticidade. Então, Mary Schweitzer, ela pegava lá aquele tecido e tinha elasticidade, ela conseguia esticá-lo. Ele apresentava também flexibilidade, ductibilidade, que são condições aí de materiais moles, né, no mais básico da palavra. Outra situação que você também pode realizar é utilizar procedimentos biológicos para saber se isso é realmente um tecido original da espécie, utilizando anticorpos. Por quê? Anticorpos eles conseguem se ligar a esse tipo de material. Então você coloca anticorpos, geralmente são anticorpos bovinos, e esses anticorpos bovinos vão se conectar então com esse material. E aí, se eles se conectam, isso só vai ocorrer se aquele material realmente for um material orgânico. Porque se for um material inorgânico, mineral, a própria rocha, aí os anticorpos não se ligam. Então, muitos casos de descoberta são feitos com anticorpos. E tem análises também a partir de enzimas, ou mesmo outras análises químicas que são feitas para você conseguir aí fazer o reconhecimento dessas moléculas. Eu vou destacar aqui um caso também onde foi feita comparação,
no ano de 2013. Talvez vocês tenham assistido, né, o Jurassic World, onde tem lá uma espécie chamada Mosasauro. O Mosasauro ficou famoso lá, né, aquele momento que ele sai da água lá, pega a isca de tubarão. Então eles fizeram o seguinte, descobriram a existência de material orgânico dentro de um Mosasauro em 2013. E como que eles conseguiram confirmar que aquilo era um material orgânico? Fizeram vários procedimentos tecnológicos, metodológicos também, mas compararam essa amostra com a amostra de um lagarto monitor, de um osso de lagarto monitor. Então sempre utilizam uma espécie viva atualmente para fazer aí essas comparações. E claro que isso é um custo caro. Então, para ter uma instalação de um laboratório de paleontologia molecular no nosso Brasil, realmente, nós estamos falando aí na casa dos milhões, né, de dólares aí para montar um laboratório desse. O investimento não seria muito pequeno. Então, o laboratório lá de Montana, por exemplo, eles contam muito com patrocínios para fazer as suas investigações. É bacana isso, né? A gente tem ali, então, que bom que tem esses laboratórios, né? Que alguém decidiu patrocinar e investir, porque a gente acaba vendo que há uma maneira segura, né, de identificar isso, né? E há pessoas pesquisando mais sobre isso, nos trazendo mais evidências, né? Isso é uma coisa incrível. Contrário do que é muitas vezes dito pra gente, né? Porque muitas vezes o que chega no nosso ouvido é de que essas pesquisas, esses laboratórios não são feitos com nenhuma precisão científica, né? E é interessante a gente ver que isso não é uma verdade, né? Temos até um comentário aqui no nosso Facebook que a Rafaela fez, que eu achei interessante. Ela comentou assim, né? Que triste, né? Que quando falamos da comunidade científica, ele não aceitando, né? Que triste. Se eles aceitassem a verdade, a ciência talvez progrediria a passos largos em vez de ficar negando o óbvio do que está sendo descoberto. É um retrocesso, né? A gente vê um retrocesso por uma parte, a gente não pode também generalizar, mas uma parte aí da comunidade científica não aceitando esse tipo de material, inclusive a comunidade brasileira. A gente tem aí diversos pesquisadores, doutores, PhDs na área de paleontologia e que não conseguem aceitar ainda que esse material seja original. Eu vou destacar aqui também o caso da Schweitzer. Quando ela mandou o artigo dela para revisão no ano de 2005, um editor pegou esse material, leu todo o material e deu uma devolutiva da seguinte maneira para ela: esses dados eu não aceito, eu não consigo aceitar esses dados. Aí a Schweitzer, né, correspondeu, mandou uma resposta para ele perguntando: então, que tipo de procedimento metodológico ou o que eu poderia, que outras formas de tratamento dentro do laboratório a gente poderia ter para que você aceitasse? E esse revisor, então, ele devolveu: nenhum dado vai me convencer que isso é verdade, porque para mim isso é impossível de acontecer. Então tem muitas pessoas que têm um negacionismo evidenciado sobre esse tipo de assunto, mas como mostrei para vocês, são mais de 300 achados. Então são evidências que mostram que é uma coisa muito comum, não é algo incomum como se pensava. Sim, e quando a gente vê, dá um pouco de impressão de que isso seja uma vontade de não mexer naquilo que já está estabelecido, quando na verdade a ciência é justamente você questionar sempre, né, o que tá sendo falado, questionar até o que já tem um certo nível de consolidação, porque sempre pode aparecer alguma coisa que desbanque aquela teoria científica, né? Então a ciência é justamente isso, a busca pelas evidências, né? Aonde quer que elas levem. E infelizmente algumas pessoas dentro da comunidade científica não fazem isso, que realmente, como a Rafa falou, é uma pena, né? Porque imagina quanta coisa a gente não conseguiria descobrir sobre o passado do nosso planeta se a gente levasse isso a sério, né? O que a gente não conseguiria descobrir, né? Perguntas que hoje em dia são muito feitas, elas poderiam ser respondidas, né? Sim, é um fundamento que já tem aí alguns séculos de existência de que esse tipo de material não se preservaria nesses ambientes sedimentares não favoráveis. E aí, quando você tem uma mudanças de paradigma geralmente causam burburinho dentro da comunidade. Até porque, se
Até porque, como eu mencionei, né, as partes da química e física, conceitos básicos, estão sendo colocados em jogo realmente quando a gente fala de preservação de biomoléculas. Então não tem como você pensar que uma molécula de DNA que não deveria sobreviver mais que 100 mil anos num ambiente favorável, como é que ela estaria sobrevivendo aí a 1 milhão de anos? Então é uma coisa realmente para se pensar. Então por isso que a quebra de paradigma é tão difícil dentro da comunidade. Então assim, eu achei um fóssil, suponhamos. Eu posso, lógico, se eu tivesse patrocínio que você comentou, eu posso mandar esse fóssil para análise ou tem algum pré-requisito de um fóssil que precisa ser mandado? O trabalho, né, de identificar as biomoléculas vem desde da procura daquele fóssil, ou qualquer fóssil pode ser mandado para essas análises? Olha, é bem curioso, até porque assim, fósseis não são muito comuns de serem encontrados. São relíquias raras, e quando a gente fala em relíquia, a gente busca como uma comunidade preservar e cuidar. Então, se você encontrar um fóssil por acaso, a primeira coisa que você tem que fazer é não tocar, manter ali o local, se possível isolar ele de qualquer tipo de contato humano e contatar, né, logo uma universidade mais próxima. Entre em contato com um paleontólogo da universidade que possa ir lá te ajudar naquilo. E aí fica tranquilo que seu nome vai estar lá, né, como tendo descoberto o fóssil. Mas para esse tipo de análise, né, uma análise paleontológica, daí no caso molecular, uma análise molecular, aí seria necessário que você tivesse primeiro um laboratório, mas qualquer fóssil está passível de ser amostrado, passível de ser analisado. Mas como são relíquias, então você pega uma partezinha desse fóssil, tem que retirar ali algum pedacinho dele para fazer a análise, até porque para você não perder toda a estrutura. Certo. E assim, né, como nós falamos aí sobre preservação dessas biomoléculas, esses biomateriais, né? Professor, qual que são os mecanismos de preservação para que os biomateriais, né, fiquem preservados por tanto tempo? Como eu disse lá, né, segundo o Clennon, uma pergunta de $1 milhão, nós temos algumas hipóteses de como esse biomaterial poderia se preservar. Hoje, a que está mais aceita seria a proposta de que o ferro, que é um mineral que está presente aí nessas estruturas, nessas biomoléculas e materiais, o ferro, então, esse mineral seria o responsável por meio que isolar, basicamente seria isso, isolar essa estrutura e permitir então com que a decomposição não aconteça e muito menos a mineralização aconteça, então que esse material permaneça intacto aí por algum tempo. Só que existem algumas contradições nisso, já foi rebatido por alguns cientistas essa hipótese. Existem outras hipóteses também, mas até hoje nenhuma dessas hipóteses foi assim testada em laboratório experimentalmente para comprovar de que seria isso que causaria aí uma preservação de longo tempo, de longas datas. Então não se tem ainda uma definição. Maravilha. Professor, estamos chegando no finalzinho do nosso tempo, infelizmente, né? Um assunto tão bacana. Então, nosso tempo se esgotou, mas agora eu queria agradecer em especial o professor Wellington Augusto. Professor, muito obrigado por ter cedido mais um pouco do seu tempo precioso aqui para estar conversando com a gente, né? E compartilhando o seu conhecimento com mais pessoas e tirando todas essas dúvidas e perguntas que a gente tem relacionado a esse tema também. Inclusive, até peço desculpas porque nós tivemos uma queda aqui na internet também, a transmissão saiu do ar por um tempo. Que bom que voltou, né? Mas a gente agradece muito, professor. Obrigado por ceder esse espaço assim, de tempo seu para conversar aqui com a gente. Realmente, a gente agradece muito pela disponibilidade e também pelo seu trabalho, né? De estar divulgando algo que é tão polêmico, né? Que tem tantas informações sobre e muitas vezes a gente não sabe o que é certo, o que é errado.
Então, realmente, muito obrigado por todo esse trabalho que o senhor faz de divulgar. Isso que devia ser mais divulgado, né? Como a gente já comentou, porque são informações que têm muito potencial, né? E é uma grande alegria que você está aqui, a gente vendo que o seu trabalho é um trabalho bem impressionante, que fora biomoléculas, tanto na parte de paleontologia, arqueologia, vocês se dedicam muito. Tipo, eu admiro muito os trabalhos que vocês fazem, tanto para as coisas dessas criaturas extintas, tanto dinossauros, tanto mamíferos, répteis, enfim. É uma alegria muito grande terem vocês para dar informações para nós, tipo, mostrando tudo desses seres antigos. Eu agradeço, fico bem feliz pelo convite e parabéns também pelo programa, e que a gente possa levantar cada vez mais aí pessoas, que esse é o nosso intuito, para fazer a boa ciência. A gente tem que lutar pela boa ciência, pela divulgação dela, e que vocês continuem aí nessa luta, também apresentando a divulgação científica, que é algo realmente importante também para a nossa comunidade. Muito obrigado, professor. E para vocês que estão acompanhando a gente até esse momento, nós queremos te agradecer muito vocês por terem nos acompanhado até agora, né? Parabéns para quem ganhou aí a caneca, para quem ganhou o livro. E para quem não ganhou, fique de olho no nosso próximo podcast, que vai ter mais sorteio de livro, vai ter mais sorteio de canecas e algumas surpresinhas. E já vai ficar o spoiler aí. Um dos nossos próximos temas também está relacionado... Vou dar uma dica. É um parque dos dinossauros, só que aqui no Brasil. Será que existe um parque dos dinossauros aqui no Brasil? Colocaram no Brasil, né? Porque se der errado, quem se ferra é a gente. Colocar aqui no Brasil. Nós ficamos por aqui e uma boa noite a todos. Tchau, gente. Boa noite. Foi um prazer imenso ter vocês aqui. E a gente espera vocês nos nossos próximos episódios. Fiquem ligados nas redes sociais, porque tem conteúdo lá direto. E lá você fica sabendo muito antes do nosso próximo tema. Tchauzinho e até mais no próximo mês com o podcast Evidências DI.